Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do TPM Essência Integrativa, um podcast onde a gente vai falar sobre saúde, qualidade de vida, longevidade, bem-estar, um estilo de vida de uma forma geral para você que se preocupa em se cuidar e estar saudável. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito bacana. Uma Nutri é muito mais que um calendário de 30 dias. Eu sou Vanessa Evangelista, mentora de nutricionistas e nutricionista integrativa, e estou aqui com uma convidada muito especial, a Renata Tromer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. A Renata Tromer, gente, é uma profissional da nutrição, formada desde 2008, pós-graduada em doenças crônicas não transmissíveis, especializada em nutrição esportiva e fitoterapia. Ela também escolheu se aprofundar no cuidado com mulheres 35+, e se especializou em fertilidade e gestação de alto risco, além de emagrecimento na menopausa. Cristã, esposa e mãe, não podemos deixar de falar, porque existe um CPF por trás da CNPJ, né, Rê? Sim. Gente, olha que currículo maravilhoso, né? Eu e a Renata, a gente já trocou várias figurinhas sobre nutrição. A gente segue a mesma linha da boa e velha nutrição, que o simples funciona. Sim. E funciona muito bem. Ô Rê, pra gente começar, vamos falar um pouquinho da escolha pela nutrição, né? Comigo, eu falo que eu não escolhi a nutrição, que a nutrição me escolheu. Eu sou formada em engenharia, acredite se quiser, gente. Eu sou formada em engenharia, eu era muito infeliz. Aquela pessoa que ficava triste no domingo à tarde, porque segunda-feira tinha que trabalhar e não via a hora de chegar sexta-feira. Falei, gente, essa vida não é pra mim, né? Você viver uma vida inteira de 7 dias gostando só de 3 ou de 2 dias é muito triste. E a minha vida inteira, assim, desde a minha adolescência, sempre falaram pra mim, nossa, você devia fazer nutrição, você devia fazer nutrição. Eu cheguei a prestar para nutrição, passar, mas na época não tinha condições financeiras de fazer a faculdade e acabei deixando. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer nutrição. Ai, me apaixonei. Me apaixonei pelo curso. E para mim, eu acho que o que mais assim me encantou foi no estágio, que eu vi também, que é o seu caso, e a gente vai conversar um pouco disso, quando eu vi que eu comecei a mudar realmente a vida das pessoas. Sim. E eu passei por um estágio também com um grupo de diabéticos, assim como você. Deve ter sido lá no Postão, em Pinda, o seu? Não, eu fiz em São Paulo. Ah, eu fiz no Postão, foi no postinho Pinda, que é do lado da faculdade. E, menina, eu lembro quando um paciente saiu da insulina só com os cuidados que eu tinha passado para ele com a alimentação, sem fazer mais nada, nem atividade de fazer. Eu falei, gente, isso aqui é fantástico. Sim. Conta pra gente, como que foi? Você escolheu a nutrição te escolheu? Como que foi essa sensação do primeiro contato com a nutrição? Bom, a nutrição me escolheu. Quando eu era menina, eu praticava esportes, então eu já era apaixonada por entender como a alimentação poderia mudar a minha performance, meus resultados. Já era um assunto que eu participava nas rodas de conversa, que não era o habitual, né? Sim. Na época, levar uma maçã para a escola era algo estranho. Nossa, era até brega, né? Que vergonha de levar uma maçã, gente. Eu era, né? Todo mundo falava, lá vai a menina da maçã e tal, é a menina do esporte, a menina da ginástica. Então, esse mundo já fazia parte de mim. Porém, a minha frustração foi quando no colegial chegou aquela questão, né? Eu preciso agora me focar em estudos para ver a minha profissão. E aí pensei em medicina, em diversas coisas, mas eu sempre gostei muito da área da pesquisa. E nesse meio tempo, me falaram, eu falei, olha, eu gosto muito de saúde, eu gosto muito de medicina, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de alimentação. E aí, um dia, um professor no cursinho me falou sobre a nutrição. E eu entrei na nutrição pensando em fazer pesquisa. Olha só! E assim, durante toda a faculdade, até o último ano, não quis atender os estágios que tinham possibilidade de atendimento, eu não queria. Eu vivia rata de laboratório, amava. Porém, faltava alguma coisa.
até o dia que chegaram os estágios obrigatórios. Lá em São Paulo, na USP, é obrigatório. O último ano... Em Pinda também foi. O último ano você tem que atuar em todas as áreas. E aí, quando eu fiz a minha atuação num grupo de idosos, diabéticos, e aí eu pude sentir a experiência, né, de intervir de alguma forma positiva, né, na vida de alguém, né? Eu falei, não quero mais deixar de fazer isso. E dali pra frente eu brinco que eu me tornei uma nutricionista de consultório. Ai, que delícia, e de né? grupos, né? E eu sou apaixonada. E a cada ano eu descubro mais motivos para ser apaixonada pela nutrição. Ai, que bacana, Rê. Ô, Rê, e agora, final do ano, é aquela loucura de confraternização, festa. Aí eu vejo o pessoal falando muito assim, eu vou curtir, vou comer tudo que eu quiser, vou beber tudo que eu quiser, e em janeiro eu começo. Aí em janeiro já começo com aquelas estratégias radicais, loucura, porque em fevereiro ou março tem carnaval, tem verão, tem praia. Qual a sua opinião sobre esse chuta balde, busca balde, essas estratégias radicais? Como que isso pode impactar na vida, no estilo de vida e na saúde das pessoas? Eu começaria pensando no seguinte, quando a gente busca dessa forma, né, equilibrar tudo aquilo que a gente passou de estresse, de ansiedade, de preocupação ao longo do ano. E a gente pensa assim, nossa, fim de ano, eu vou aproveitar para comer de tudo, eu vou aproveitar para relaxar, eu vou aproveitar. Muitas vezes isso já traz uma relação com a vida, muito de ou eu estou trabalhando e focando ali no trabalho, nas minhas atividades, ou estou cuidando de mim, ou estou relaxando. Só que o segredo da nutrição é a gente conseguir equilibrar os pratinhos, né? É verdade. Então, eu sempre trago muito isso para os meus pacientes quando a gente chega no final do ano, né? Que não tem problema nenhum em você sentar, não importa qual o seu objetivo, se é emagrecimento, ou se você está fazendo, por exemplo, um tratamento de diabetes. Não tem problema nenhum você sentar, confraternizar com a sua família, comer o que você gosta. Com certeza. Porque o segredo está no equilíbrio. Você come para matar a vontade daquele alimento. Você não precisa necessariamente matar sua ansiedade, suas angústias, sua fome porque deixou de comer, né? Quantas pessoas fazem assim, né? Deixa de comer o dia inteiro porque a noite tem ceia, né? Porque daí eu vou aproveitar a ceia, como se fosse a última vez. E essa ideia, né, de que eu só como para compensar em alguns momentos, ou se eu como se eu estivesse fazendo algo errado, chutando o balde, pisando na jaca, né? Sim. O comer, ele é tão significativo para o ser humano, né? Ele faz parte do contexto social, ele faz parte da autoestima, ele faz parte daquilo que você construiu com a sua família, né? Da sua história. Então, comer tem que ser com prazer. Eu falo que a gente se reúne em volta de uma mesa, né? No Brasil, a gente tem muito esse hábito. Sim. Com comida, com bebida, e ninguém se reúne para comer salada e beber água, né? Vamos combinar. Eu brinco que até seria uma reunião meio chata. Sim, porque a gente precisa ter o equilíbrio, sim, né? Sim, com certeza. E eu percebo que a grande surpresa de muitos pacientes é quando a gente começa a conversar, eles perceberem que a ideia não era sentar comigo para decidir o que cortar. A ideia não era que a comida deixaria de ser prazerosa. Então, tudo bem, já entendi. Agora eu abro mão desse prazer porque eu tenho um tal objetivo. E não precisa ser assim. A gente consegue conciliar todas as coisas. Com certeza. Ô, Rê, e além de buscar uma nutricionista ou um nutricionista, qual seria o seu conselho para quem estiver escutando a gente agora e fala, nossa, eu gostei do que ela falou, já quero começar a mudar alguma coisa? Bom, a primeira coisa é você se conhecer. Então, olhando dentro da sua rotina, você consegue perceber se ao sentar para comer você presta atenção no que você está comendo? Você tem tempo para comer? Como está sendo a sua prioridade em relação à sua atividade física? Como está sendo a sua prioridade em relação à qualidade do que você procura para comer? Será que eu acabo desembalando muitos alimentos e não preparando tanto porque não sobra tempo? Aí muita gente diz, olha, não adianta, eu não tenho tempo para comer de forma saudável, eu não tenho tempo para praticar atividade física. E eu sempre digo o seguinte, o tempo está relacionado com o nosso planejamento, com as nossas prioridades e a execução é não pular etapas, né? Sim. Se eu tenho 20 degraus para subir de uma escada e eu fico mirando lá o 20º e eu ainda nem subi no primeiro, quando eu começo a colocar todos os condicionais para chegar no 20º, às vezes eu deixo de dar o primeiro passo. E o primeiro passo pode ser pequeno. Pode ser aumentar um pouco o consumo de água.
pode ser melhorar um pouco a minha higiene de sono, pode ser passar até o cantinho, eu sempre brinco assim, tem que ter um cantinho para lembrar da Nutri no prato, né? Sim. Então, assim, um cantinho ali colorido, né? Se você imaginar ao longo do seu dia, quantas cores ali verdadeiras, né? Não vale M&M's. Sim. Quantas cores você colocou ali no seu prato, né? Então, primeira coisa que a gente precisa para fazer qualquer mudança é flagrar o ponto em que a gente está. E o que nos levou a chegar àquele ponto. Porque Com a gente só certeza. muda o trajeto quando a gente entende para onde a gente está indo, qual veículo a gente está usando, em que velocidade a gente pretende ir. Então, não adianta a gente começar estratégias aleatórias sem olhar para a gente primeiro. Então, esse seria o primeiro passo. Perfeito, Rê. Concordo, a gente assina embaixo. Rê, fala uma coisa pra mim. Hoje a gente vive uma epidemia, né, de corpo magro a qualquer custo. A gente vê aí pessoas fazendo loucuras, inclusive desenvolvendo doenças, tendo problemas sérios por conta dessas estratégias radicais. E eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece muitas vezes da paciente já chegar falando quantos quilos ela quer perder, em quanto tempo ela quer perder. Você faz isso? Você consegue me fazer perder tantos quilos em tanto tempo? E já fala quanto ela quer pesar, né? Sim. E eu gosto sempre de trazer isso para uma conversa de mudança de mentalidade, Sim. que ela consiga enxergar a saúde dela como prioridade e não o peso. Eu gosto de pedir para as minhas pacientes não se pesarem durante o processo, que eu acho que gera muita também, eu proíbo. ansiedade. Eu Muitas falei delas são pedir, mas é bem isso mesmo, a gente proíbe, gente. Pergunta assim, você proíbe alguma coisa? Alguns comportamentos, não tem nada a ver com alimentação. Sim, sim. E essas estratégias que a gente vai usando, né, de ajudar a paciente a enxergar o que tem por detrás de um emagrecimento saudável, que é a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento, para que você realmente tenha uma mudança de estilo de vida e não seja só um emagrecimento pontual que depois você vai engordar e depois emagrecer, ficar Sim. naquele efeito sanfona. Só que isso a gente não aprende na faculdade, né? Essa troca com o paciente, essa coisa de Sim. você... Eu falo que as minhas pacientes falam muito que eu induzo elas a fazerem o que eu quero sem falar que elas estão proibidas de alguma coisa. É Sim. você entrar na cabeça da paciente mesmo, né? Sim. E a gente vai aprendendo isso Existe na uma raça. pedagogia, uma psicologia, um feeling, uma intuição, né? Como que você lida aí com essas pacientes que chegam falando, Renata, eu quero perder 10 quilos em 2 meses. Eu tenho um casamento, eu tenho um evento, você consegue isso assim, assado? Bom, primeira coisa é essa conscientização, né? De que muitas vezes o emagrecimento... Primeiro, eu mostro um pouco da parte técnica. Porque as pessoas, elas chegam hoje já com muita informação. Sim, né? Desinformação né? Exatamente, a gente chama até de misinformation, né? São informações assim que a gente vai captando e já chega, né? As pessoas, eu brinco que era mais fácil, por exemplo. Eu acho que se eu tivesse começado no ponto que as nutris que estão chegando agora estão começando, talvez eu sentisse mais dificuldade. Por quê? Quando a gente começou... era uma sensação de que você chegava ali para atender um senhor, uma senhora idosa com diabetes. Era uma sacolinha vazia quase. Sim. Né? E aí você ia trazendo, eles, nossa, que legal, nossa, eu fiz isso, minha glicemia estabilizou, minha glicada tá incrível e tal, emagreci. E existia uma confiança ali de que eu estava fazendo o atendimento, que eu sabia o que eu estava fazendo e tal. E hoje eu percebo que as pessoas já chegam com a sacolinha cheia. Quando a gente começou, a gente só construía. Agora a gente tem que desconstruir para construir, né? Isso. Então, Dá muito mais primeiro, trabalho. Eu brinco assim que a primeira consulta não dá para ser rápida, comigo não funciona assim. Sim. Então, tem anamnese, tem toda uma conversa. E eu percebo que às vezes até nos primeiros minutos a paciente fica olhando e falando, por que ela tá me perguntando essas coisas? Né? O que ela quer saber tanto da minha vida? Calma, E que aí... tudo influencia, né? Você vai descobrir no final. E aí, quando chega ali na metade da consulta, a pessoa já tá solta e percebendo que muitas das coisas que ela trazia não eram por aí. Porque perder, por exemplo, eu vim em tal lugar que é possível eliminar 5 quilos em 7 dias. E aí eu mostro pra ela tecnicamente o que ela tá perdendo em 7 dias.
Sim. Então, eu faço muita analogia, por exemplo, do acompanhamento, que é um acompanhamento do esporte que eu não gostava de fazer, porque eu não achava nada saudável. Eu só fazia depois de muita insistência, do tipo, só pra ser menos ruim pra você, eu vou te atender. Que é o acompanhamento de quem trabalha com luta, né? Sim. Porque eu ficava muito angustiada. Sabe aquela coisa do advogado que tem que trabalhar num setor que ele não se sente confortável porque ele não acha que tá fazendo correto? Eu me sentia assim pra ajudar um lutador. Por quê? Imagina um lutador, tal, ele vai precisar competir no domingo, e aí na sexta-feira é a pesagem. Ele perde 10 quilos em 10 dias. Ai, E misericórdia. depois, ele tem que ter a mesma Dá força. até dor no meu coração. Me dá até assim. Ele tem que ter a mesma força, o mesmo potencial para detonar o adversário dele, né? No domingo. Sim. Então, quando eu questiono, você acha que ele perdeu tudo isso de gordura e recuperou essa gordura Lógico que não. de sexta para domingo? Lógico que não. Então, eu brinco assim, muito do que você vê na balança é apenas um detalhe, né? Principalmente falando em mulheres, se a gente entrar em ciclo menstrual, inchaço. Então, assim, aí eu digo, vamos entender primeiro o que tá te incomodando, vamos entender primeiro aonde começou todo o seu desequilíbrio, e o que seria um equilíbrio para você? E aí, com certeza, ali no meio da trajetória, a gente já tem outras metas, já tem um outro olhar, e um dos meus objetivos é que os meus pacientes, eles, ao longo do tratamento, tenham autoestima renovada, né? Ai, sim, E com eu acho que, certeza. assim, você fala, mas isso não é da nutrição. Então, o profissional da saúde está aqui para isso. É. Todos nós, Com né? certeza. Fono, físio, nutricionista. Nós temos que dar as nossas mãos, né? Com Por uma certeza, sociedade mais Renata. saudável, É. né? Porque se a gente for só nessa questão do marketing, do perde, do ganha, do tem que ter tal imagem e tudo mais, a gente vai estar dando mais do mesmo. É. Né? E aí entra até nesse contexto, né, do nosso tema, que uma Nutri é muito mais que um cardápio de 30 dias. Sim. Eu falo que esse processo com a gente é também um processo de autoconhecimento, né? É um Sim. processo que você vai se conhecendo, vai entendendo o que realmente importa para você, vai aprendendo a ter uma alimentação, uma relação melhor com a comida, porque nós temos uma relação. Que a gente trouxe Né? também do nosso histórico. Sim, não à né? toa comemos emoções, né? Quem não teve aquela coisa do dia cansado, dia puxado, que tá muito cansada, eu mereço um não sei o quê. Ou não comemos também. Eu vim de um ambiente restritivo, de um ambiente cobrativo, né? Ginástica artística. Hoje temos, assim, quem tiver interesse Sim. em pesquisar sobre isso, tem vários atletas colocando essa questão, né? De como mudou até o perfil do atleta de ginástica artística. Então, quem pratica balé, ginástica, vive um ambiente também desconfigurado em relação ao equilíbrio, né? Com Então, certeza. existe uma culpa no comer a mais, né? Eu me lembro, assim, de ter ali 12 anos e estar ali numa conversa sobre não poder tomar refrigerante e o professor inventando algumas justificativas, assim, não idôneas pra gente não tomar refrigerante, né? Então, através do medo, né? Então, toda essa relação... Então, refrigerante é uma coisa que eu não aprendi a tomar. Porque eu tinha Sim. pânico do refrigerante, né? E a gente sabe que não é por aí, né? Que a gente não educa com a história do homem do saco, a gente não educa com a história de que vai tomar refrigerante e vai Que na explodir nossa uma época celulite você educava gigantesca. que eu tinha muito medo do homem, sabe? Fora aquele barulho atrás do sofá, tá ouvindo, ó? Tá batendo na porta. Sim. Oh, meu Deus. E eu acho né? que as nossas vivências nos ajudam. Porque quando Sim. eu vejo aquela paciente que vem com esse engessamento, né? Eu penso assim, da onde veio que eu tenho que perder 10 quilos? Onde eu quero chegar? Em quem eu tô me mirando? O que me disseram? O que eu acho de mim? Né? Porque a gente tem que se conhecer muita primeiro. coisa, né? Sim. É uma jornada de autoconhecimento mesmo. E, Rê, como que funciona com você? Conta um pouquinho pra gente. Eu, por exemplo, eu sempre falo para as pacientes, para quem me procura, 30 dias, essa coisa de você passar uma vez na consulta só, seria mais para alguém que já tem, no meu ver, né? Alguém que já tem um estilo de vida saudável, uma composição corporal legal e que quer fazer pequenos ajustes. Do contrário, eu sempre friso que é um processo que uma consulta só não resolve. 30 dias você tem mudanças positivas, porém não muda a vida de ninguém. Como que é isso dentro do seu processo de nutrição?
Acho quase impossível atender uma pessoa só em 30 dias. Né? Uma Ah, consulta não muda a vida de ninguém, Pacientes né? meus, por exemplo, que já são atletas, e aí, por exemplo, olha, eu queria ajustar meu treinamento agora para um determinado objetivo. A gente até consegue em 30 dias dar um direcionamento, mas eu sempre digo que a pessoa tem que ter uma bagagem. Aprender a comer, porque o tema reeducação alimentar está batido. Né? Hoje mesmo eu vi algumas mulheres conversando, e elas falam, não, eu tô emagrecendo, mas estou fazendo reeducação alimentar. Mas com o nutricionista, não, eu tô tirando isso e aquilo, né? Então, existe um conceito ali generalizado do que é uma reeducação alimentar, mas a gente só reeduca aquilo que já foi aprendido de forma correta, né? Sim. Então, a gente tem toda a nossa herança cultural, a gente tem todo o nosso aprendizado até aqui. Tudo que aconteceu com a gente que mudou a nossa saúde pra gente estar procurando um cardápio de 30 dias, seja porque eu ganhei peso, seja porque eu perdi massa. Tem todo um histórico que você levou anos para construir em relação à sua saúde. Então, dificilmente você vai mudar em 30 dias. Para a gente aprender, por exemplo, a construir, eu faço sempre essa analogia com as minhas pacientes. Para eu aprender a construir uma redação de X ou Y estrutura, primeiro eu tenho que saber conhecer as letras, saber formar as palavras, das palavras as frases, das frases os textos, e depois eu tenho que ter habilidade em fazer isso. Para que eu direcione o meu corpo para aquilo que eu preciso, que eu tenho de objetivo, eu tenho que conhecer muita coisa de mim, de como o alimento age em mim. Perfeito. Não dá para generalizar. Com então, é uma certeza. construção. É muito individual. E mudança que vai permanecer depende de uma palavrinha que é a que eu mais gosto, meus pacientes todas sabem. Consistência. Sem consistência não do funciona. estilo de vida, Será né? que em Você 30 viver dias eu aquilo, consigo né? adquirir uma consistência? Pode ser que eu tenha uma bagagem. Muito difícil. E consiga. Mas até mesmo, assim, Nutris, né? Nutri atende Nutri, né? Com certeza. Então, por exemplo, às vezes quando tem uma colega minha fala, olha, me atende, ou, né, enfim, a gente tem um determinado objetivo, a gente não faz em 30 dias. É verdade. Não é possível. Não é possível. Né? Vamos Não fazer é um plano de possível. fertilidade, vamos fazer um plano de performance. A gente precisa de conhecer, aplicar, observar os resultados. A gente trabalha corpo, trabalha a mente, trabalha os relacionamentos, né? A comida está em tudo. Tá em tudo. É verdade. Ô, Rê, e falando em Nutri, já que você tocou nesse assunto, vamos falar aqui um pouquinho para Nutri que estiver ouvindo a gente. Dentro da minha mentoria, eu percebo que uma das maiores queixas das nutricionistas, que é um dos pontos que eu trabalho dentro da mentoria, é a questão de eu passo um plano alimentar super viável, converso, entendo a rotina e ainda assim não consigo fazer com que aquele paciente siga o que eu passei. Acontece muito no meu consultório do paciente voltar sem nenhum resultado ou falar que seguiu uma semana e depois desistiu. Tem algumas ferramentas aí que a gente pode usar, que a gente não aprende na faculdade, né? A gente teve que aprender na raça. As minhas mentoradas estão tendo aí essa facilitação. A gente encurta caminho, mas a gente teve que ser na raça, né, Rê? Sim. O que você daria de conselho para elas? Primeira coisa é realinhar os objetivos com o paciente. Eu sempre faço isso com as minhas pacientes. Eu falo, vamos realinhar? Vamos entender o que a gente está fazendo agora? Então, a primeira coisa é entender de que pontos estamos partindo, para que ponto a gente quer chegar e qual é o trajeto. Quando a gente desenha assim para o paciente, ele tem uma expectativa mais real em relação aos resultados em cada fase. E aí, eu lembro que eu falei dos degrauzinhos da escada? Precisa ser beabá, gente. A gente tem que falar o óbvio, sabe? Então, por exemplo, uma estratégia que eu uso, podem usar. Quando o paciente senta na minha frente, eu nunca pergunto se ela foi bem na dieta, quantos quilos ela acha que emagreceu. Na verdade, a pesagem é sempre uma das últimas estratégias, se for necessária para aquele paciente. Eu sempre pergunto assim, daquilo que nós combinamos em todos os sentidos. Então, por exemplo, praticar determinada atividade física ou tentar pelo menos se tornar menos sedentário, levanta para buscar o papel que está na impressora, aumentar o consumo de água. Então, eu sempre traço metas palpáveis, coisas que o indivíduo consegue focar né? dentro da alimentação e fora dela, que fazem parte daquela construção. Então, a gente define claramente os 5 ou 10 primeiros degraus da escada.
Sim. E aí, a primeira coisa que eu pergunto é, de 0 a 10, qual foi a sua dedicação aos pontos que nós combinamos? A água, aumentar o consumo de fruta, ou enfim, reduzir o consumo de ultraprocessados. Quanto você considera que você se dedicou a tudo isso? Ai, perfeito. E isso já traz uma reflexão. E aí, uma coisa que eu observei, como eu que sempre é capaz, fiz isso, né? desde que eu assim, capaz. desenvolvi essa estratégia, eu tenho um olhar muito, como eu falei, eu era da pesquisa, né? Então, eu tenho um olhar de tentar observar, assim, estatisticamente. É muito interessante. Aquele indivíduo que fala, Renata, eu fiz, assim, uns 50%. Esse indivíduo, muito provavelmente, manteve o peso. Se for um objetivo de emagrecimento, por exemplo. Mas ele percebe já algumas mudanças. Percebi melhora na minha disposição, porque a gente sempre tem que também deixar claro para a pessoa tudo aquilo que pode vir de benefício com aquele planejamento. Porque não é só uma questão do peso. Eu sempre coloco lá no prontuário todas as queixas, os sintomas. E a gente vai ticando e aí eu vou perguntando. Antes Antes de pesagem, antes de bioimpedância, aquela dor de cabeça que você tinha, como é que tá? E é engraçado que o paciente nem percebe. Nem lembra que Nem lembra. Aí fala melhorou. assim, nossa, eu não Eu tive tô sem. Isso mesmo. Isso né? mesmo. E o intestino? Nossa, tá funcionando todos os dias. Textura boa. Vai Exato. mudando pequenas coisas na vida que são mais importantes que o peso, no final das contas. E começa contas. a fazer sentido fazer a dieta. Exato. Porque você não quer mais abrir mão do bem-estar, você não quer mais abrir mão da libido, você não quer mais abrir mão de não ter dor de cabeça. De não ter dores no corpo, do corpo inflamado. Exatamente. E aí, com certeza. aos poucos, né? Quando ele consegue, por exemplo, porque muitas vezes essa sensação de que não seguiu é muito em relação ao emagrecimento ou correção de exames, né? Hemoglobina glicada e tal. Às vezes, quando o paciente começa a pontuar, olha, consegui seguir 80%, você pode ter certeza que ele começa a ter resultados. Claro que existem, né, casos específicos e tal, mas é isso. O indivíduo começa a perceber o quanto depende muito dele, né? Essa que é a verdade, né? É verdade. E assim, essa nutrição que a gente aplica, que eu brinco que é a boa e velha nutrição, que funciona com o simples, né? Hoje ela briga muito com a nutrição da moda, né? Eu vejo assim, infelizmente, muitos profissionais indo para a linha do te emagreço em 20 dias, 10 quilos. Eu lembro. Ou não profissionais, influenciadores, profissionais que não são da área da saúde, mas não têm conhecimento para fazer aquilo, né? Também, tem muito. E eu lembro de um episódio que eu fui numa festa de aniversário de uma amiga. E ela até arrumou umas coisinhas mais saudáveis, que ela falou, vou receber a Nutri, tinha queijinho, tinha castanhas e tal. Tomei espumante com ela. E aí tinha uma amiga dela lá, que é uma conhecida minha, uma colega, a gente não tem amizade, mas a gente sempre se deu bem. E ela estava passando por um processo com um nutricionista. A menina estava pálida. A gente fica triste, né? E assim, não posso. Não, vou só tomar água. Eu tava com uma garrafa de 2 litros e pouco de água, assim. Da nossa amiga em comum, fica preocupada dela ir embora dirigindo. O que você acha, assim, desse surto, dessa ideologia de nutrição para ser banalizada só para emagrecimento, para estética, para ganho de massa muscular? No seu olhar, a nutrição, que tipo de ferramenta ela pode ser e ela deve ser na vida das pessoas? Bom, tem o que chega para as pessoas, que infelizmente poucas vezes é o que é o que a gente consegue trazer, e tem o que a nutrição realmente é. Exato. A cada dia que eu atuo, né, é interessantíssimo. Uma vez eu estava numa roda de amigos e alguns falaram assim, nossa, mas como é que você aguenta todo dia fazer a mesma coisa? Falaram isso pra mim. Todo dia você chega no consultório, atende. Eu falo, gente, pra mim é uma delícia, ser né? humano é um universo tão grande. É tão diferente, né? É tão diferente, são tantas coisas diferentes que a gente constrói. E falar, mas tem que estudar a vida toda. Eu falo, gente, mas eu fico tão assim. Ai, nossa, esse paciente me trouxe isso novo. Você vê que eu vou estudando. E é uma coisa assim que é tão gratificante. A gente vê o potencial de mudança na qualidade de vida, na saúde, na construção da autoestima, quando a gente olha para a nutrição como a base da nossa saúde. A alimentação saudável, ela vem de um conjunto de escolhas.
A gente não escolhe só comer alface no almoço. A gente não escolhe só comer uma fruta à tarde ou não. A gente escolhe planejar o que a gente vai comer ao longo do dia. A gente escolhe perceber o que faz bem pra gente. A gente escolhe ter bem-estar, porque eu digo que não adianta viver muito, a gente tem que viver bem, a gente tem que viver bem agora. Sim, né? é uma poupança. É uma poupança. Então, a alimentação é muito mais que emagrecer. Porque Com a partir certeza. do momento que você começa a comer aquilo que é bom para você, né? Como você começa a ser dono de si em relação à alimentação, porque eu acho que muita gente hoje, às vezes, consegue atingir o objetivo de emagrecimento de formas enviesadas diversas, mas não se sente dono de si mesmo em relação à alimentação, se sente refém, tem medo de comer, Sim. medo de deixar de comer, medo de se expor. E eu digo assim, quando a gente consegue fazer a nutrição de verdade, que é aquela nutrição que a gente planta a sementinha, ela cresce e floresce, a gente consegue comer de tudo, a gente consegue entender como o nosso corpo reage a cada comportamento, alimento, e aí a gente é dono da gente. Olha A só, gente consegue muito autoconhecimento. sentir bem-estar. Eu vou viajar. Será que quando eu viajar eu vou passar mal, vou ter dor de cabeça? Você sabe, né? Então, ela ocupa todos os espaços, porque a gente precisa comer para viver, Sim. né? Não é viver para comer, mas a Sim. gente precisa comer para viver. E a gente precisa comer para socializar. E o comer também nos traz prazer. Então, são muitas dimensões. Eu posso estar magra, eu posso estar musculosa e eu posso continuar me sentindo frustrada em relação à minha alimentação. Sim. É? Ô, Rei, você teve essa fase, né, de quando você era atleta, dessa relação não tão saudável também com a alimentação, apesar de comer bem, porque tinha as coisas das restrições, do medo, de algumas coisas. Não Apesar era de saudável. ser perfeita, Não era saudável. Não era Olha só, saudável. né? Perfeita dentro desse quadro que as pessoas Sim. colocam do que seria a perfeição. Que imaginam até que nutricionistas sejam assim, né? Sim, e não tem nada a ver. Eles imaginam assim, o nutricionista nunca toma uma taça de vinho, ou nunca eu amo um bom come uma vinho. fritura, ou nunca, né? E, na verdade, o nutricionista tá aqui para trazer prazer ao comer. Amo comer o bolo da minha mãe, que tem glúten, que tem lactose, que tem açúcar. Eu vou lá, ela passa um cafezinho, meu cafezinho Sim. sem açúcar, porque eu gosto assim. Porque gostamos Mas, assim, né? mas eu como o bolo dela com muito prazer. Sim, exatamente. Mas você teve alguma fase, eu vou falar de mim aqui, eu antes de ser nutricionista, Renata de Deus, eu comia tudo errado. E eu achava que eu tava fazendo as coisas certas, né? A tal da, é tanta informação que chega a ser Eu achava desinformação, né? Sim. Eu comprava aquelas revistas dieta já, não sei o quê, fazia aquelas loucuras. Eu comia muito açúcar, o meu café não era com açúcar, era açúcar com café. Mas eu falo que não tem como você desver o que você viu. E a nutrição, ela me fez ver, e aí você não consegue ser mais daquela forma. E amém, graças a Deus por isso. Você teve alguma fase, assim, da sua vida que você chutou o balde, comia tudo errado? Bom, eu acho que o meu era mais pro lado da restrição, né? Eu acho que a nutrição, ela virou uma chavinha de eu me sentir à vontade de comer as coisas. De te libertar, né? De me libertar. Então, eu tinha momentos que eu percebia que eram momentos, assim, que não era saudável, não era equilibrado. Por exemplo, durante todo o período de treinamento, se ia ter uma competição e tal, não podia comer nenhum doce. E aí, quando eu tinha a oportunidade de comer um doce, por exemplo, eu vinha para Pinda, às vezes, a passeio, na casa de uma amiga, eu já ligava e falava, olha, encomenda aquela bala de coco, que hoje eu não consigo mais comer, eu acho muito doce. Sim. E aí eu comia aquele saco inteiro de bala de coco, porque é isso, né? Aquela restrição excessiva do esporte. Sim. E não era nem gostoso. Aí eu ficava me sentindo mal e não fazia Olha sentido. o que a restrição faz, né? E aí eu já terminava aquilo pensando na próxima restrição, né? Então, Nossa. não chegava a ser, assim, eu brinco que assim, eu só não tive nenhum distúrbio alimentar porque não era meu padrão. Porque eu tava preocupada com a performance ali e tal. Mas é um ambiente que cria muitas pessoas com distúrbios. E assim, o fato de estar nesse ambiente do esporte, que teoricamente seria super saudável, né? Todo mundo olhava e falava, nossa, olha que saudável. Mas será que é saudável você ficar sem comer o dia todo e comer um pacote de bala de coco caseira, faz puro açúcar, Sim. né? E depois ficar com dor de cabeça, né? Então, será que não seria
seria muito olhando melhor. de fora acha que é saudável, né? Isso, e aí achava que era, nossa, super saudável. Nossa, eu como 80% certo, né? Ô Rê, janeiro vem aí e sempre vem com as tais promessas de ano novo, vida nova, né? Sim. Eu queria que você deixasse aqui para quem está assistindo a gente o seu conselho, por onde começar, como fazer, e para uma mentalidade, uma consciência de que não seja só uma promessa, mas que seja realmente um propósito. Sim. Bom, meu conselho para você que assistindo hoje o nosso bate-papo, pensou na alimentação além simplesmente do emagrecer em X tempo ou simplesmente de um objetivo de curto prazo. A primeira coisa é você pensar como que você quer estar no final do próximo ano. Como que você quer se sentir? Para que a gente tenha um objetivo e a gente consiga se manter focado nele, a gente tem que ter um motivo, sabe? Um motivo para a ação. Então, que você tenha como motivação aquilo que realmente vai te trazer um sentir-se bem. Depois que você definiu aquilo que faz você se sentir bem, por exemplo, eu quero me sentir mais disposto ou disposta, eu quero me sentir bem com determinada roupa, eu quero conseguir brincar com meus filhos na praia sem ficar ofegante, eu quero diminuir o número de medicamentos que eu preciso tomar, que o meu médico já disse que se eu tiver X ou Y cuidado, eu vou conseguir. Depois que eu defini isso, pense como a gente conversou aqui, um passo de cada vez. Não tenta pular etapas, porque se a gente tentar pular de um ponto para outro, provavelmente você vai começar com 100% de dedicação na primeira semana de janeiro e antes do carnaval você já desistiu. Então, comece com pequenos passos. Então, a gente ouve tanto de alimentação, pensa assim, se é simples e aplicável, eu começo por aí. Coloca aquilo que é um pouco mais difícil, que nem quando a gente vai fazer uma prova, né? Aquilo que é um pouquinho mais difícil, deixa um pouquinho mais para frente. E sempre pense que consistência é a alma do negócio. É isso aí, se comprometer com as pequenas mudanças, né? Exatamente. E lembrar que o seu corpo, a sua saúde não segue um calendário. Não segue um né? A calendário. falta de constância, ela também tem um preço. Tem uma frase que fala: a vida é feita de escolhas. O que você escolhe hoje é o que você vai colher amanhã. Não tem erro. Rê, eu Sim. quero agradecer a sua presença. Obrigada de Eu que escolher agradeço. de aceitar o nosso convite. E eu vou pedir para você deixar o seu @, suas formas de contato aí para o pessoal que está assistindo. O meu contato no Instagram é @RenataTromer. Eu atendo em Pindamonhangaba e atendo online também. Gente, eu quero agradecer também uma patrocinadora muito especial, a Nicole Rossi, que é minha maquiadora maravilhosa. Ela é minha maquiadora há muito tempo já. O Instagram dela é @Nicole Rossi. O WhatsApp é 12982030613. Sigam ela lá, vejam o conteúdo dela, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E convidar vocês também para seguir o TPM em todos os canais, YouTube, TikTok, Instagram e Spotify. Já ativa o sininho lá no YouTube para não perder mais os próximos episódios, que vão ser quinzenais do TPM Essência Integrativa e os demais quadros do TPM. Compartilha com quem você acha que vai gostar, né, desse assunto super informativo e já marca a amiga nos comentários. Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.